Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, você que está conosco pela TV Evangelizar, você que está conosco aqui no Santuário Frei Galvão, você que vai ouvir esta pregação depois, fazendo também a sua adoração ao Santíssimo Sacramento. Nós estamos neste quarto domingo do Advento, das alegrias da proximidade do Natal. E a igreja nos dá para refletirmos a visita de Maria a Isabel. O ponto inicial é que nós estejamos como Isabel, com o coração aberto e dispostos para recebermos Nossa Senhora. Veja que Maria, aquela mulher fiel a Deus, obediente a Deus, ela tem pressa a encontrar-se. Ela quer se encontrar. Maria é a mulher do encontro. Então ela vai sair do norte, lá da Galileia, de Nazaré, e ela vai para a Judéia, a região de Judá, uma região montanhosa, difícil, mas ela precisa se encontrar com Isabel. Isabel já é idosa, e naquela época, uma mulher idosa era uma vergonha. Por que ela não foi abençoada na juventude? Por que ela não teve filhos na juventude? Então, claro, Isabel, ela estava alegre pela gravidez, mas ela estava escondida dentro de casa, não recebia muitas visitas. Nós vemos na Anunciação que Isabel será mãe, que Zacarias até duvida e ele fica mudo. Veja que é um contexto de alegria, claro, mas também de dor, E é neste contexto que Maria se dirige. Aqui tem um detalhe, ela tem pressa, ela se dirige apressadamente. Nós precisamos ter pressa para as coisas de Deus. As pessoas têm muita pressa para aquilo que é nosso. E as pessoas são muito lentas para aquilo que é de Deus. Fale com a pessoa assim: você está onde agora? Estou em tal lugar. Vem aqui em casa, eu vou te pagar agora. Ou, vou dar R$1.000 agora. Então, a pessoa ela fica louca, ela chega na hora. Aí fale com a mesma pessoa assim: vem aqui em casa agora, nós vamos rezar o terço. Passa aqui em casa, nós estamos fazendo a novena de Natal. Meu filho, é uma preguiça. É um povo lento. E tem uns que nem passam. Tem outros que esperam um pouquinho para chegar no final. Veja como que Nossa Senhora nos ensina a termos pressa para as coisas de Deus. Que se Maria preocupasse com as coisas dela, ela estaria na casa dela, apenas louvando a ela mesma, porque ela seria a mãe do Emanuel. Não. Maria tem pressa de servir. Ela tem pressa de ir ao encontro. Por quê? Para levar Jesus, para levar o Espírito Santo, para levar alegria. No texto vai dizer que Maria, ela entra na casa de Zacarias. Por que não coloca, ela entra na casa de Isabel? É porque a palavra Zacarias, que vem de Zacariel, significa Deus se lembra da misericórdia. E quando a Arca da Aliança, do Antigo Testamento, ela é escondida, o profeta diz que ela iria aparecer quando Deus se lembrasse da sua misericórdia.
Então Maria, ela entra na casa de Isabel, assim como a arca entrou no palácio de Davi, que estava na casa de Obed-Edom, e ali levou bênção para todos. É por isso que se diz que Maria entra na casa de Zacarias. Ela é a nova arca da aliança. Ela é a mulher vestida de sol. E ela cumprimenta Isabel. Ela saúda Isabel. Não sabemos ao certo qual foi a saudação, mas é bem provável que Maria tenha falado Shalom, Shalom Adonai, que era a saudação própria dos judeus. Shalom é a plenitude das coisas boas. Shalom é o melhor de Deus. Se eu quero te dar o melhor de Deus, eu digo Shalom. E quando, atenção, quando Isabel recebeu este cumprimento de Maria, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o neném, que é João, aqui diz que ele pula, mas o verbo é que ele dança. Por que João dança? Porque Davi, na frente da arca, ele dançava, ele bailava. E como chato tem em todo lugar, alguém disse para Davi assim: oi, o que é isso aí, Davi? Você não pode fazer isso não, meu caro. Você é da realeza, se comporte. E Davi respondeu: foi na presença do meu Deus que eu dancei. Eu danço na presença do meu Deus. E a arca chegando. João, ele é o último dos profetas, no útero de Isabel. Hora que ele ouve a saudação de Maria, quando Maria vai entrando na casa de Isabel, como a arca no palácio de Davi, Davi dançou, e aqui João ele dá uma dançadinha. É lembrando que Maria é a nova arca da aliança. Se a primeira arca trazia as tábuas da lei, o cajado de Araão e o potinho de maná, Maria traz Jesus, que é a própria lei, que é o pastor, que é a Eucaristia. Isabel, ela não fica cheia. Desculpe aqui, gente, agora tem que falar rasgado. Isabel não fica cheia do espírito de porco, o espírito de egoísmo. Não. Ela fica cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus enche o coração de Isabel quando ela ouve a saudação de Maria. Para quê? Para quê? Para que ela pudesse exclamar. Porque quando Maria diz, é o Espírito Santo que está agindo nela. Quem é cheio do Espírito Santo, olha para Maria e diz assim: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Quem é cheio do Espírito Santo reza a Ave Maria, reza o terço, repete as palavras de Isabel. E aqui, Isabel não diz bendita és tu. Não. Aqui está escrito com grande grito: bendita és tu. Para que ela gritou? Sendo que Maria estava pertinho dela ali. Para que essa gritaria, Isabel? Maria está pertinho aí. Fala, pai. É porque Davi, quando a arca foi entrando, ele gritava
aclamações de alegria. Então Isabel grita, confirmando que Maria chegando é a nova arca da aliança. Bendita és tu entre todas as mulheres. Deus disse para a serpente no Éden: maldita és tu entre todos os animais. Bendita és tu entre todas. Maldita és tu entre todas. Veja a diferença. Se aquela serpente, que é o demônio, é maldita entre todos, Maria é a bendita entre todas. E se Maria é santa, e se Maria é bendita, santo e bendito é o fruto do ventre dela. Porque Maria é a nova Eva. Jesus disse assim, meus irmãos, você lembra disso? Se conhece a árvore pelo fruto. Não a árvore boa que dê fruto ruim, não a árvore ruim que dê fruto bom. Pelo fruto se conhece a árvore. Como que eu conheço Maria? Olhando o fruto do ventre dela. Se Jesus é santo, a mãe precisava ser santa, porque uma árvore pecadora não gera um fruto santo. Por isso que Isabel vai dizer: santa é a mãe, santo é o filho. Bendita és tu entre todas. Maria foi a escolhida. Não fui eu que a escolhi, não foi você que a escolheu, não foi a igreja que escolheu, não foi o Papa que escolheu, foi o próprio Deus. E como que Deus a escolheu e eu não vou escolhê-la? Isabel está cheia do Espírito Santo. Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Você gosta de receber visita? Uma pessoa querida, um amigo, um parente, quem você não vê há muito tempo? Imagine a sua alegria se você fosse receber a visita de Nossa Senhora. Cria na sua cabeça isso aí. Imagina a sua casa agora, ou chama ela no portão, ou bate na porta, a hora que você abre, Nossa Senhora grávida. Ela de véu, com a mão na barriguinha, ela diz para você: Deus abençoe, tudo de bom para você. Gente, mas de onde que me vem a graça? Maria podia ir na casa de tanta gente, ela está vindo na minha casa. Este foi o sentimento de Isabel. Que se Isabel fecha a porta para Maria, não, eu não quero acolher Maria. Ela não tinha acolhido Jesus, ela não tinha recebido o Espírito, ela não tinha recebido o dom da alegria, onde que João deu a dançadinha. E veja que a gente tem que saber interpretar a Bíblia. Isabel não diz: como posso merecer que o meu Senhor me venha visitar? Olhando para o útero de Maria, como eu posso merecer que o meu Senhor... Não, a saudação é para a mãe. Isabel vê em Maria a medianeira. Jesus ali está, mas está por causa dela, está por causa do sim dela, está por causa da viagem dela, está por causa da presença dela. Não é assim em Bodas de Caná? Houve um casamento em Caná da Galileia, Maria estava presente, também Jesus e seus discípulos. E quem ama Jesus convida Maria, acolhe Maria, ama Maria. Isabel vai dizer: como posso merecer que a mãe do meu Senhor, a mãe do meu Deus... Quando Maria responde na anunciação: eis aqui a serva do Senhor, eis aqui a serva de Deus. Como eu posso merecer que a mãe do meu Deus me venha visitar?
Isabel disse isso cheia do Espírito Santo. Eu não entendo alguém que diz que é cheio do Espírito Santo, mas exclui Maria, fala mal de Maria, trata Maria como se fosse uma mulher qualquer. Se há na história uma mulher qualquer, e que não há mulher qualquer, toda mulher é abençoada por Deus, mas eu poderia parafrasear que a mulher qualquer de quem fala mal de Maria seria a mãe de quem fala mal, porque foi uma mulher qualquer que te concebeu. Por quê? Você não escolheu a sua mãe, Deus escolheu a mãe dele. Claro que nós amamos a nossa mãe, somos devotos a ela, mas eu não posso dizer que eu sabia que a minha mãe era Ana Maria. Não. Mas Deus sabia que a mãe de Jesus Cristo era Maria. Ela não é uma mulher qualquer. Uma entre todas foi a escolhida. Ela foi a escolhida. E a dignidade de Maria é bíblica. Não é você que vai tirar, não é nenhum pregador, outra religião que vai tirar. É bíblico. Isabel me ensina como acolher Maria cheio do Espírito Santo. Não é uma mulher qualquer, é a mãe de Deus, é a mãe do meu Senhor, é a medianeira. Gente, aprenda a Bíblia. Cuidado com as pessoas que interpretam Bíblia para dividir. Mas Isabel não está dizendo de onde me vem a honra que o meu Senhor não. A alegria dela é receber a mãe, porque a mãe leva o Senhor, a mãe do meu Senhor. Quando a tua saudação chegou nos meus ouvidos, a criança pulou de alegria. Olha quantos presentes Maria não leva. Nossa Senhora leva Jesus, ela leva o Espírito Santo, ela leva alegria. Precisamos recebê-la. Neste quarto domingo do Advento, já estamos próximos ao Natal. A igreja nos traz a presença de Nossa Senhora. Nossa Senhora grávida. Isabel vai dizer: aquela que acreditou. Quem é Maria? Aquela que acreditou. A mãe de Deus, a mãe do meu Senhor, a nova Eva, a cheia do Espírito Santo. Claro, meus irmãos, que no Natal o nosso olhar vai para a manjedoura, vai para a criança que nasceu. Mas hoje, neste último domingo, antes do Natal, o nosso olhar vai para a mãe. Eu já vi, não me lembro quantas vezes, mulheres grávidas indo para o hospital ganhar neném. Algumas passam na igreja, pedem a bênção, outros a gente vê na rua, outros o marido para o carro, dá uma buzinada: para, abençoa ela aqui para mim, ela vai ganhar neném agora. Eu já abençoei várias mulheres aqui no santuário: para, eu vou ganhar neném essa semana, eu vou ganhar neném amanhã, é cesárea. Então você vê que aquela mulher que vai dar à luz, ela é cercada de todo o amor, de todo o carinho. Por causa do neném que está chegando, a igreja me convida hoje a olhar para Maria com todo o carinho e a saber, ela é a mãe do Senhor, ela vai nos trazer o Emanuel. Então é acolher a criança, mas é acolher a criança no ventre de Maria.
Natal, nós vamos acolhê-la na manjedoura, nos braços de Maria. Agora, nós já acolhemos o menino Jesus no útero de Maria. E não precisamos nem mais nem menos, tá bom? Não precisamos nem mais nem menos. Basta imitar Isabel. Basta imitar a Bíblia. Ah, padre, eu sou evangélico. Os católicos, nós somos evangélicos. Então, vamos olhar para este evangelho e vamos imitar Isabel. Só isso. Sem mais nem menos. É só imitar Isabel. Se evangélico é quem segue o evangelho, vamos seguir este aqui também. Primeiro ponto. De onde me vem a honra, a graça, que a mãe do meu Senhor me venha visitar. Segundo, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Terceiro, alegria. Receber Maria traz alegria. Quarto, ficar cheio do Espírito Santo para proclamá-la bem-aventurada. E por último, olhar para ela e dizer: feliz aquela que acreditou. Meus irmãos, quem é cristão de verdade, quem é católico raiz, quem ama Jesus, vai seguir este evangelho. Isso aqui não é livro de receita preferida. A minha avó, que Deus a tenha, já é falecida, não sei se vocês vão lembrar aqui, os mais vividos vão lembrar, eu vou no fundo do baú agora. Ela tinha um livro de receitas da Ofélia, lembra isso? Tinha uma cozinheira famosa aí. Só que a minha avó não gostava de todas as receitas, ela tinha dificuldade com algumas. Então o livro dela, de vez em quando você via alguma coisa marcada com X, aquela receita não, e tinha algumas folhas faltando. Ela falava: não, é porque eu comprei aqui a cozinha maravilhosa da Ofélia, mas certas receitas não dá. Então eu já arranquei a página, porque eu não vou fazer mesmo. E aquelas que a gente não vai fazer, eu risquei. Tem gente que tem a Bíblia igual a cozinha maravilhosa da Ofélia, né, meu filho? A pessoa vai lendo a Bíblia que ela gosta, ela vai descartando os textos que ela não gosta. Ah, não, o texto de Maria não vamos ler. Aquilo que fala de Nossa Senhora, vamos omitir. Não vamos entrar nesse mérito. Certas coisas na Bíblia, não. Vamos assumir a palavra toda. E hoje a igreja nos apresenta um texto bíblico com um modelo a ser seguido. Olhando para Isabel, cheia do Espírito, eu preciso ter a mesma atitude. Se eu tenho o mesmo Espírito Santo que Isabel teve, as minhas ações serão iguais a dela. O Natal está próximo. E os anjos vão nos dizer: vamos a Belém. Vamos a Belém. Lá você encontrará o menino com Maria, sua mãe. Os anjos sabem o papel de Maria no plano da salvação. Anotou isso aí? Vou repetir só duas coisas para você entender como que é Bíblia. De onde me vem a graça que o meu Senhor me venha... Não. De onde me vem a graça que a mãe do meu Senhor me venha visitar? A acolhida é a ela, porque ela nos traz Ele. E quando os anjos apontam para Belém, eles poderiam dizer: lá vocês encontrarão o menino, que é o Messias. O que os anjos dizem? Vocês encontrarão o menino com Maria. Você acha que o anjo falou isso só para embelezar a noite de Natal? É porque ele sabe da importância
de Nossa Senhora. Aqui, meus irmãos, é continuar a nossa vida mariana. Deus envia um anjo para saudá-la. Quem somos nós para não saudá-la? Isabel, cheio do Espírito Santo, a chama da mãe do meu Senhor. Quem somos nós para não chamá-la? José, avisado em sonho, a recebe. Quem somos nós para não recebê-la? Aos pés da cruz, Jesus a dá a nós como mãe. E João a leva para casa. Quem somos nós para não levá-la? Maria nos ajuda a nos preparar bem para o Natal do Senhor. Recebamos neste domingo, receba aí na sua casa, receba no seu coração a visita de Nossa Senhora. E aqui eu quero fazer um apelo. Nós somos milhares de pessoas. Estava na minha última ida a dever evangelizar, vendo um gráfico. Uma das adorações ao Santíssimo de domingo de manhã, que eles conseguiram capturar só pela TV, estavam conosco 700 mil TVs ligadas. Imagine somando a tantos canais no YouTube, rádio. Nós somos uma multidão que crê, meus irmãos. Então eu vou jogar aqui uma ideia para quem está aqui no santuário, para você que está em casa. Pensa com o padre aqui. Terça-feira é 24, confere? Então, à noite do dia 24, família, ceia, presentes, missa. Dia 25 é o dia do Natal do Senhor. Hoje é domingo, o quarto do advento. Você notou que amanhã, essa segunda, ela ficou assim. E aí, o que nós vamos fazer nessa segunda? Porque ela precede o Natal, mas não é véspera. Véspera seria 24. Não é domingo, porque domingo é hoje. O que nós podemos fazer amanhã? Eu vou te sugerir agora. Vamos reunir a nossa família para rezar o Santo Terço, acolhendo Nossa Senhora grávida. Convide a sua família, convide os seus vizinhos. E aqui não é 5 horas, 3 horas, 20 minutos se reza um terço bem rezado. Você vai se surpreender. Há graças, meus irmãos, que são derramadas só no Natal. Sabiam disso? Há graças que são derramadas só no Natal. Seja a pessoa que toma iniciativa. Eu te dou a minha palavra. Eu não estaria aqui mentindo para você. Você vai convidar pessoas que nunca rezariam. Mas é porque é véspera de Natal, é dia 23, essas pessoas vão na sua casa para rezar. Seja você a pessoa que chama. Olha, traga um pãozinho, traga um café, um leite queimado, leite com Toddy, um bolo. Depois do terço, a gente toma café juntos. Nessa segunda noite, vamos reunir as nossas famílias para rezar o Santo Terço. Como Isabel, bendita és tu entre as mulheres, bendita é o fruto do teu ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, bem-aventurada aquela que acreditou, porque o que nela foi realizado é a promessa de Deus que está sendo cumprida. Que nesta segunda, nós nos preparemos para as alegrias do Natal, acolhendo Nossa Senhora na nossa casa, com a recitação do Santo Terço. Então chame o seu namorado, sua namorada, leve esse pessoal para sua casa, chame parentes próximos, amigos queridos, e vamos rezar o Santo Terço. Combinado? Estamos juntos. Como Maria recebeu,
no seu coração a visita do anjo e o anúncio, como Isabel recebeu com alegria a visita de Maria, nós queremos amanhã receber Jesus no útero de Maria, o Espírito Santo e a alegria rezando o Santo Terço. Depois você me conta o que Deus fará na sua família e na sua casa por causa desta santa devoção. Amém? Jesus nos visita no Santíssimo Sacramento. Olha a graça. Aquele que nós vamos celebrar o mistério da encarnação no Natal, ele já antecipa a sua presença na hóstia consagrada. Abramos o nosso coração para recebermos nosso Senhor Jesus vivo e ressuscitado na Eucaristia. Não nos esqueçamos, o Filho de Maria. Cantemos. Como pode ser um Deus tão grande como tu vir nos visitar? Tu não olhastes a nossa condição, mas por amor, só por amor, estás aqui, Senhor. Mas por amor, só por amor, estás aqui, Senhor. Adoramos, adoramos ao eterno amor. Adoramos, adoramos, Deus de amor. Graças e louvores se deem a cada momento Ao ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, Fazei do o nosso nosso coração coração semelhante ao vosso. glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor Jesus, estamos às portas de celebrarmos o mistério do Teu Natal. Não celebramos o Teu aniversário, Senhor. Natal não é
a comemoração do teu aniversário, mas é o mistério da encarnação que é celebrado. O Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Este mistério que celebramos na noite e no tempo do Natal. E hoje, a igreja nos convida a olhar para a tua mãe, que é nossa mãe, que visitou Isabel e que foi acolhida como a mãe do seu Deus, a mãe do seu Senhor. E Maria continua sendo a mãe do nosso Deus, a mãe de nosso Senhor. E como Isabel a recebeu com tanta alegria, com honra, com saudação, nós também queremos acolher a tua mãe neste tempo propício do teu Natal. Queremos, Senhor, colocar aos teus pés as nossas intenções e o nosso agradecimento. Juntamente com este incenso, que suba ao céu as nossas preces, as graças já recebidas, assim como a fumaça do incenso vai encher este santuário e vai subir aos céus, que suba a tua presença, a nossa adoração. Eu convido você que nos acompanha neste momento a colocar aqui neste turíbulo o seu incenso, a sua oração, também a sua dor, a sua tristeza, a sua angústia, a sua depressão. Receba, Senhor, assim como a fumaça do incenso, receba a nossa vida, receba as nossas intenções, receba o nosso louvor. Você quer louvar a Deus, porque na proximidade deste Natal, nós temos tantos motivos para louvar. Entre tantos motivos, eu não poderia deixar de trazer aqui a minha mãe, que saiu do hospital, recuperou deste tempo também de provação, de dor, de angústia, mas que como mulher de fé, nós podemos fazer uma leitura de que Deus também trabalha na enfermidade. Deus nos ensina a todo momento. Então, louva a Deus pela vida dela. Louva a Deus pela sua vida. Por tantas pessoas doentes que estão sendo abençoadas. Pela nossa fé, pela nossa força espiritual. E de maneira bíblica, nós queremos louvar a Deus pela visita de Nossa Senhora hoje às nossas casas. É o que escutamos no Evangelho. Maria não apenas visitou Isabel, mas ela visita a cada um de nós, e ela nos traz Jesus, porque ela é a medianeira, ela é a intercessora. E Isabel se alegra com a visita dela. É honra receber a mãe do meu Senhor. Senhor,
Quantas pessoas entristecidas estão agora conosco. Quantas pessoas trazem no coração algum trauma, talvez algum acontecimento, onde você diz: eu não gosto de Natal. Deixa Deus curar o seu coração para que você celebre um Natal abençoado, um Natal feliz. É claro que você pode não gostar do Natal comércio, o Natal presente, o Natal comida, mas o Natal enquanto celebração do mistério de um Deus que vem nos buscar, que vem nos salvar, um Jesus que vem para perto de nós, é motivo de alegria a celebração do Natal. Natal não é só reunião de família, não é só ceia, não é só presente. Natal é sobretudo o Senhor. Então deixa Deus curar o seu coração e vai sentindo este alívio de Deus trabalhando em você. Queria pedir que colocasse mais incenso, porque agora neste momento você vai colocar aos pés de Jesus esta intenção: Senhor, que o Natal preencha o meu coração, que o Natal seja uma época de graça, de bênção, de restauração, de cura, de libertação. O Natal que é o teu mistério, Senhor. O Natal que é a tua vinda. Toca, Senhor, e cura tantas pessoas que trazem traumas das festas de final de ano. Eu não sei ao certo o que aconteceu na sua vida, mas o Senhor está tocando pessoas que lembram de familiares que faleceram perto do Natal, faleceram no início do ano, e sempre você sente angústia nesta data. Muitas brigas acontecem, principalmente na virada, excesso de álcool. Então aquilo que seria um momento de confraternização e de amizade, termina na briga, termina com lágrimas. O Senhor está tocando e curando pessoas que quando eram crianças, você passou até necessidade de comida. E o Natal você lembra com tristeza, porque as crianças ganhavam presentes e você não ganhava quase nada. E muitas vezes nada. Então você não teve aquela magia, aquela beleza do Natal. O Senhor me mostra de maneira muito clara crianças que foram adotadas, crianças que perderam os pais muito cedo e você foi criado por parentes. Você via os presentes melhores dos seus primos ou desta família e você ganhava uma coisa sempre ruim, um presente muito ruinzinho, só para não falar que você não ganhou nada. Como isso machucava o seu coração. Eu não estou falando apenas de criança, você adolescente, ainda jovem, morando de favor nesta casa, como que você sofria nesta época do ano? E o Senhor está curando neste momento uma mulher. Ela não se casou, e você mora com a sua irmã, que é casada, você já é uma senhora, e que você traz uma mágoa da sua família, não me lembro se foi ano passado ou no anterior, mas que no amigo oculto,
eles não colocaram o seu nome de maldade. E naquela noite de confraternização, você foi muito humilhada, porque você levou o seu presentinho, você não ganhou nada de ninguém. As pessoas te enrolaram e você também não tirou o nome de ninguém. E alguém diz para você com um olhar assim bem sarcástico: não, fica para você com um presente que você comprou. Isso magoou muito seu coração. Na hora você ficou ali, mas quando chegou para dormir você chorou. Eu tenho certeza que o Senhor está curando pessoas que passaram pela mesma situação. Espírito Santo, assim como enchestes o coração de Isabel, enche agora o meu coração. João pulou de alegria. Enche o meu coração agora de alegria, Senhor. Conceda-me alegria. E não é uma alegria apenas das coisas materiais, não é uma alegria apenas humana, mas uma alegria que vem de Ti. Uma alegria que ultrapassa as coisas e situações. Uma alegria por saber que o Senhor está chegando. Uma alegria da esperança, e uma esperança que traz alegria. Você que se sente uma pessoa triste, você que tem sofrido com a depressão, com a ansiedade, você que não se considera uma pessoa feliz, peça agora: Senhor, eu quero aquela alegria de Isabel, eu quero a alegria de João, eu quero a alegria de Maria. Porque não adianta, né, meus irmãos? Estou falando para pessoas aqui, pessoas em casa. Você sorri muito para os outros, é sempre uma pessoa animada. Só que o seu sorriso, ele é exterior, né? Jesus sabe, você sabe da sua tristeza interior. O Senhor está curando pessoas que sentem raiva o tempo inteiro. Você não tem motivo para isso, mas parece que você já acorda querendo brigar com as pessoas. Você é uma pessoa raivosa, estourada, estressada o tempo todo. O mal tem usado disso para atrapalhar a sua vida, para atrapalhar a sua família, para atrapalhar os seus amigos e para te deixar uma pessoa mais triste. Porque você que age assim, você está entendendo o que eu estou dizendo? Porque você tem aquele, a gente chama aqui em Minas de rompante, né? Você fala sem querer, xinga sem querer, grita naquela hora, mas 20 segundos depois, você está triste porque está arrependido, porque você não queria agir desse jeito. Peça agora: ô Espírito Santo, domina meu coração, muda esse meu gênio, dai-me alegria, dá-me paz. Eu quero ter também o silêncio de Maria, que não é um silêncio omisso, é um silêncio sábio. Não é um não falar, ao esperar o momento de falar. Abençoa, Senhor, cada pessoa que aqui está, as pessoas que estão em casa. Abençoa essas peças de roupa, remédios, exames. Abençoa esta água, sal, terços, escapulários, fotos de família.
remédios, abençoe as pessoas doentes, carteiras de trabalho, pessoas endividadas. Alianças, chaves do carro, da moto, carteira de motorista. Obrigado, Senhor, por nos ter concedido a presença de Maria nesses últimos dias antes do teu Natal. Que Maria nos ajude a preparar a nossa vida, como ela ajudou a São José a preparar aquela gruta, aquela manjedoura para o menino que estava para nascer. Que esta bênção nos conceda alegria. Amém. Queridos irmãos e irmãs, estamos no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo do 5 ao 10. São duas perícopes numa, ou seja, são duas parábolas, dois textos. A primeira vai do versículo 5 e 6, fala sobre a fé. A segunda parte vai do 7 ao 10 e fala sobre o servo inútil, o trabalho. Você que está me assistindo agora pelos nossos canais no YouTube, se você deseja ouvir uma explicação profunda sobre a fé, uma pregação maravilhosa, você vai ouvir a pregação antes dessa. No YouTube, vai aí e veja a pregação anterior a essa, onde eu expliquei o versículo 5 e 6. Eu creio, mas aumenta a minha fé. Nesta pregação, eu quero estar no versículo 7 ao 10. Eu estou no capítulo 17 do evangelista São Lucas e quero ler este pedacinho. Jesus disse: se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo, vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado, prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado, porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, aqui nós temos um enigma. O que Jesus está pregando? O que Jesus está ensinando? Aqui, meus irmãos, Jesus está tirando de nós o egoísmo, a pessoa se encher de vaidade e de orgulho. O que podemos dar a Deus que de Deus não recebemos? O que nós podemos entregar para Deus que não veio de Deus? Lembro-me, e muitos aqui vão lembrar também, do nosso tempo de jardim, nosso tempo de escola, quando a gente não tinha dinheiro. Chegava o dia das mães, aqueles brinquedinhos que a gente fazia, coitadinho, que não tinha valor nenhum, mas a mãe recebia como se fosse uma joia. Era colar de macarrão pintado com tinta guache, era um vaso de barro que a gente pintava uma florzinha, um cartão que a gente nem escrevia direito, mas a mãe recebia aquilo com toda alegria. E tinha mãe que chorava, não é pelo presente, é pela atitude.
A fé é um pouco isso. O servo que Jesus está falando é muito disso. O que nós podemos apresentar a Deus que não recebemos dele? Quantas vezes eu cheguei perto da minha mãe e falei assim, que meu pai trabalhava de manhã, né? Minha mãe que estava em casa. Falei, mãe, na época, né? Me dá 10 cruzados, 10 cruzeiros. Minha mãe, para quê? É porque a gente vai fazer um trabalhinho na escola, é para comprar um presente pro dia das mães. Olha que inocência. A criança vai na mãe, pedindo dinheiro para a mãe, para comprar um presente para ela no dia das mães. E a mãe dava o dinheiro todo, você disse, toma, leva para a escolinha lá. Por que eu vou entregar para minha mãe aquele presente no dia das mães? A criança faz isso porque ela me deu o dinheiro. Então veja, com Deus é assim. Nós damos a Deus o que dele recebemos. Até a fé, o catecismo refletiu isso, é um dom de Deus. Senhor, eu creio. Qual que é a nossa vantagem? É alimentá-la, é purificá-la, é aumentá-la, é mantê-la fumegante, acesa. Mas nós recebemos de Deus. A fé é um dom infuso de Deus no nosso coração. E Jesus, neste evangelho, ele está ensinando qual é o nosso lugar, para que nós não caiamos na soberba de pensar assim, nossa, estou fazendo muita coisa para Deus, nossa, eu estou arrebentando na evangelização. Falo como pregador, nós fazemos aí eventos Brasil afora. Claro que eu não trouxe a minha Bíblia, mas na capa da minha Bíblia, do lado de dentro, está escrito com aquele pincel com ponta grossa, isso aqui: sou um servo inútil, fiz o que deveria ser feito. Não há grandiosidade, há humildade de servos. Porque para você entender o que Jesus está dizendo no Evangelho, você precisa voltar no tempo de Jesus e entender que servo é esse, que empregado é esse. É um empregado que foi comprado, ele não tem vontade, ele foi comprado, e ele deve um valor grande ao dono. E aquele que o comprou sabe que ele tem uma dívida para com ele. Então Jesus vai dizer: aquele homem, aquele escravo sem valor, aquele empregado endividado, o que ele pode exigir do patrão? Nada. O que o patrão pode exigir dele? Tudo. Tanto que a leitura vai dizer assim: se algum de vós que tem um empregado, ou seja, você comprou o empregado, ele pertence a você, ele não tem valor nenhum, ele trabalhou o dia todo na terra, trabalhou o dia todo cuidando de animais. Quando chegar o fim do dia, ele voltar do campo, você vai dizer a ele: vem depressa para a mesa, descansa, toma banho. Jesus fala: não. Você vai dizer para ele: prepara o jantar, serve a mesa, lava os meus pés. E aquele servo faz aquilo tudo. E quando o servo acabar de fazer aquilo tudo, ele não pode dizer para o patrão: viu como que eu sou massa? Trabalhei o dia todo, cuidei dos seus animais,
lavei os teus pés, preparei a tua comida, arrumei a casa. Jesus fala assim: desce daí, meu filho, desce daí. Quando você fizer tudo que vos foi mandado, diga: sou um servo inútil, fiz o que eu devia ter feito. Por quê? Aí nós vamos interpretar esta parábola no hoje. Quando nós temos aqui servo inútil, a tradução seria, ao pé da letra no grego, escravo sem valor. Aqui coloca servo inútil, mas a palavra no grego é um escravo sem valor. Essa palavra, ela é usada por Maria. Quando Gabriel a visita: você vai ser mãe do Salvador. Maria não fica se achando, né? Maria, maravilha, eu sou grandiosa, eu sou... Não, Maria diz: eu sou a serva do Senhor. Numa outra tradução, eu sou a escrava do Senhor. Quando Maria diz que ela é escrava do Senhor, ela é uma empregada sem valor nenhum. Ela faz o que ela deve fazer. E por que Maria diz isso? Por que Maria vai dizer que ela é uma serva do Senhor, que ela é uma escrava do Senhor? Porque ela é humilde. A pessoa humilde, ela reconhece o senhorio. O Senhor compra o escravo. E aqui, meus irmãos, respondam para mim: escravo tem vontade? Escravo tem querer? Escravo tem regalia? Mas nós somos servos de Deus, mas estamos cheios de vontade. Uma geração mimizenta, também na igreja, onde as coisas se inverteram. Não é o patrão que está pedindo e ordenando ao servo. Somos nós que queremos que ele trabalhe para nós. E ai, se Deus não me der o que eu quero. Ai, se Deus não atender o meu pedido. Inverteu as coisas. Parece que o servo sem valor, que o escravo sem valor é Deus, e nós somos o patrão. Jesus está mostrando que é o contrário. Nós somos o servo inútil, Ele é o Senhor. Muitas pessoas falam, mas não sabem o que falam. Por isso o padre tem que ensinar. O Senhor Jesus, Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Já não fala isso? Sim ou não? Se eu perguntar aqui, de quem que Jesus é o Senhor? Todo mundo levanta a mão. O que significa olhar para Jesus e falar para Ele: meu Senhor? A Tomé aí. Meu Senhor e meu Deus. Kyrios, que deu Domino, que é Senhor. Dominus, do Senhor. Senhor, eu sou um servo inútil, um escravo sem valor. Tu és o meu Senhor. E por mais que eu trabalhe para Deus, e por mais que eu cumpra o que foi mandado, aqui está escrito: será que o patrão vai agradecer ao empregado? Empregado aqui é uma linguagem leve. Aqui seria: será que o patrão, vamos falar Senhor, será que o Senhor vai agradecer ao escravo sem valor, porque ele fez o que foi mandado?
Sabe qual é o nosso problema, meus irmãos? Piada, né? A gente quer que Deus nos agradeça por cumprirmos os mandamentos. Ó Senhor, eu não roubei. Ó Senhor, eu não cometi adultério. Ó Senhor, eu não falei mal dos outros. Ó, eu estou amando a Deus. Meu filho, desce daí. Você é um servo inútil. Eu sou um escravo sem valor. Onde é que Deus vai agradecer por nós estamos fazendo o que Ele mandou? Tanto é que as pessoas não querem, mas a palavra diz a verdade. Não são os 10 pedimentos, são os 10 mandamentos. Não são 10 pedidos, são 10 ordens. Deus está mandando, e quem é humilde haverá de obedecer. E depois que você obedecer tudo, diga para Deus: eu sou um servo inútil, eu sou um escravo sem valor, eu fiz o que eu deveria fazer. Isso, meus irmãos, não é para colocar você para baixo, nem eu, mas é para que nós entendamos que a soberba, que o orgulho nos afasta de Deus. E se o diabo se o diabo não nos pega na tentação, ele nos pega como vou explicar? No autoconceito que nós temos de nós mesmos, uma pseudo santidade, melhor que os outros. O diabo chega e fala assim no seu ouvido: bebe, trai, rouba, mata. Nada disso você está fazendo mais. Você está rezando, está se confessando, está adorando, está lendo a palavra, está rezando o terço. Aí o diabo olha e fala: esse aí eu estou perdendo. E o diabo não é bobo, ele fala: então com esse a tática é outra. Aí o diabo vem: mas você é melhor que os outros. Os outros são pecadores, você é santo. Ninguém na igreja presta, você não, você é bom. Aí a pessoa vai se enchendo. O diabo pegou ela. Se o diabo não a pegou pela tentação, a pegou pela vaidade. Então esse texto, meus irmãos, é um antídoto para que o diabo não nos pegue na vaidade espiritual. Eu estou rezando, eu estou adorando, eu estou indo à missa, eu estou confessando, eu estou numa vida de santidade, eu estou numa luta contra o pecado, e depois que eu fizer tudo que Deus me pediu, Senhor, eu sou um servo inútil, eu sou um escravo sem valor, eu fiz o que eu deveria fazer. Entenderam? E isso Deus está nos ajudando, para que você não fique se achando melhor que os outros, porque a Bíblia diz: aquele que está de pé, cuidado para não cair. E como diz o mineiro, quanto mais alto, maior é o tombo. Então, meus irmãos, eu cito Santa Teresinha. Tenho lido muito Santa Teresinha, estou apaixonado por Teresinha. Teresinha vai dizer assim, olha que bonitinho, porque Santa Teresinha é simples, né? Ela vai dizer assim: olha, tem vasos que são muito caros, então eles ficam no alto, guardados. Tem vaso que é barato, é uma vasilhinha que você põe comida no chão para o animalzinho comer. Você não vai pôr um vaso caro para um cachorrinho comer.
Vasos caros ficam no alto, essas vasilhinhas ficam no chão. Eu não sou um vaso caro, eu sou uma vasilhinha, que eu estou no chão. Então, não tem como eu cair, porque eu já estou no chão. Não tem como eu cair. Agora, a madre, ela fala da madre dela. Eu rezo muito por ela, que ela tem um cargo de autoridade. E ela é um vaso caro que está no alto. E eu rezo para ela não cair, porque se ela cair... Meus irmãos, o que Jesus está falando no Evangelho? Sejamos um vasinho de barro, sem valor, no chão. Não tem como cair, a gente já está embaixo. É Ele que vai nos elevar, Ele que vai cuidar de nós. E Santa Teresinha, naquela humildade dela, vai dizer: Senhor, eu sou um vasinho que estou no chão, não tenho muito valor, e não permita que a pata do cachorrinho me quebre. Quer dizer, ela está tão assim, humilde. Ela sabe, eu sou uma serva, inútil, sem valor. E por último, meus irmãos, o escravo é diferente do empregado. Aqui a Bíblia, ela traduz para a gente entender, mas eu estou na língua original. A Bíblia não fala de empregado, ela fala de escravo sem valor. A maioria trabalha como empregado. Alguém vai te pagar, você vai fazer aquele serviço e a pessoa te paga. E você faz o que a pessoa está pagando para você fazer. Eu conversei com uma mulher, ela contratou uma diarista. A diarista não está errada, estou contando um caso. A diarista falou: olha, a minha diária é tanto, e eu limpo a casa toda, banheiro, varro, tiro pó. Agora, eu não arrumo cozinha, vasilha, comida. Isso não faz parte da diarista, isso é cozinheira. Eu vou limpar a casa, contratada, 2 vezes por semana. Você pode vir segunda e quinta. E a moça foi trabalhar. Um dia ela chega para trabalhar, o fogão está todo cheio de comida, que tanto de vasilha, aquela confusão danada. Ela poderia fazer por ajuda. Ela limpou, deixou a casa todo um brinco, mas deixou as vasilhas todas no fogão. Porque quando ela foi contratada, ela disse: eu não sou cozinheira, eu não lavo vasilha, eu vou limpar a casa. A mulher que contratou ligou para ela: mas que história que é essa? Você veio aqui em casa e você não lavou as vasilhas, estava sujo no fogão? Ela falou: não, mas quando a senhora me contratou, eu falei que eu limpo a casa. Essas vasilhas não isso é cozinheira, está tudo sujo de comida, isso aí eu não limpo. E como era uma funcionária muito boa, ela falou: mas quando tiver vasilha para você limpar, quanto que é? Ela falou: não, me paga R$30 a mais que eu limpo, que eu lavo tudo. Por que há esse diálogo? Ela é uma escrava? Não, ela é o quê? Uma empregada, ela foi contratada para aquilo. Então, o empregado falou: olha, eu fui contratado para isso, eu faço isso, isso aqui não está no contrato. O escravo não. O escravo vai limpar a casa, ele vai limpar a panela, vai fazer comida, vai lavar de novo, vai lavar o meu pé e não reclama nada, meu filho. Você é um escravo sem valor. E depois que você fizer tudo que eu pedi o dia inteiro, à noite você vai dizer: eu sou um escravo sem valor, eu fiz o que deveria ter feito. Notem que quando eu digo Senhor Jesus, eu estou dizendo para Ele: hora que o Senhor precisar, eu estou aí. É para fazer o que for para fazer, é para realizar o que for realizar, é para falar o que for para falar, é para ir aonde é para ir. E depois que eu fizer tudo, e atuar, e ajudar nas pastorais, como padre, cantando, pode fazer o que for para Deus. Eu sou um escravo sem valor, Senhor, eu fiz o que eu deveria ter feito. Se o escravo,
Ele é escravo porque foi comprado. Quando foi que Jesus comprou você? Quando foi que Jesus me comprou? A senhora ali já apontou. Está 1 Coríntios. Vós fostes comprados a preço de sangue, porque nós não nos pertencemos, nós pertencemos a Deus. Diga: eu pertenço a Deus. Você que está em casa, diga alto. Quero escutar daqui de Divinópolis, fala alto: eu pertenço a Deus. Ó, escutei daqui. Quem está no YouTube, escreva: eu pertenço a Deus. Meus irmãos, nós não nos pertencemos. Eu não vou entrar aqui no assunto, que eu não quero contratar o Dr. Caio para me defender. Mas eu vou só dar um cutucão. Tem gente que vai dizer assim, e diz com a boca cheia, viu? Com a boca cheia: meu corpo, minhas regras. Já escutaram? Você sabe o que esse pessoal quer, né? Eles querem funhanhar, mas assumir que é bom, nada. Eles querem só virar o olho, assumir a consequência, nada. Meu corpo, minhas regras. Só que a palavra está dizendo: não tem teu corpo, meu filho. Você não se pertence. Você não é seu. Você é de Deus. Jesus nos comprou a preço de sangue. Eu sou de Deus, eu não me pertenço. E por mais que eu faça, e por mais que eu evangelize, eu sou um escravo sem valor. Eu estou fazendo o que devo ser feito, porque Ele me comprou com o sangue dEle. Eu sou escravo. Eu não pertenço a si mesmo. A finalidade da nossa vida é servir a Deus, entregar a Deus que se entregou por mim. Eu não sou dono de mim mesmo. Vamos repetir? Agora você entendeu o que muita gente não sabe até hoje. O que significa dizer Senhor Jesus? É o escravo sem valor, que trabalha o dia todo no sol, com animais, plantando, e ele chega à tarde: mais alguma coisa, Senhor? Lavo meus pés, prepare o jantar, sirva a mesa, e depois eu vou deitar. Aí depois disso, você pode cuidar de você. Sim, Senhor. Ao Senhor Jesus: sim, Senhor. E depois que ele fez tudo aquilo, ele quer que o patrão ainda agradeça? Que isso, meu filho? Você é um escravo sem valor. Você foi comprado. Você foi comprado, é para isso. Aí ele vai dizer o quê? Sou um servo inútil. Eu fiz o que eu devia ter feito. Eu sou um escravo sem valor. Então, meus irmãos, repito, não é para diminuir o seu valor de cristão, mas é para você entender que não há merecimento quando você faz o que o patrão manda. Não há agradecimento. Deus não deve agradecer a você. É você que deve agradecer a Deus. Amém? Você acha que Deus vai ficar agradecendo o Padre Christian? Padre Christian, muito obrigado por esta pregação. Padre Christian, muito obrigado por este evento. O que é isso, meu filho? Se isso acontecer, é o fim do ministério. Eu que tenho que trabalhar para Ele, e eu que tenho que agradecê-lo por me escolher para usar um servo inútil, um escravo sem valor, mas que Ele quer usar, e você também. É isso que o Evangelho está dizendo. Eu não me pertenço, eu pertenço ao Senhor. Eu convido você a receber agora esta visita aí na sua casa, através da TV, através do seu celular.
Quem, Padre? O Senhor. Este Senhor que nos comprou a preço de sangue. E nós queremos olhar para Jesus no ostensório e dizer para Ele: Senhor, eu sou um servo inútil, eu sou um escravo sem valor, eu fiz o que deveria fazer. Só que com Jesus é diferente, né? Jesus vai dizer: então vem participar da alegria do seu Senhor. A Eucaristia é isso. Não é nós que preparamos a mesa para Ele. Você já notou? É Ele que prepara a mesa para nós. Ele se dá em alimento. Ele olha para você e diz: eu sei que você é um servo inútil, eu sei que você é um escravo sem